Bom, então o exercício 29 da página 885, para encontrar os valores máximo e mínimo absolutos de f nesse conjunto D aqui. Tá? Esse conjunto D é a região triangular fechada de vértices 0, 0, 2, 0 e 0, 3. Né? Então, vou fazer o esboço aqui dessa região, para a gente saber onde vai calcular. Né? Então, é uma região simples, né? Um triângulo, vértice aqui, ó, 0, 0, 1, 2, aqui outro vértice, 2, 3, outro vértice aqui, então aqui 3, 2, né? 0, 0 está aqui, 2, 0 está aqui, 0, 3 está aqui, então aqui é o 2, tá? É essa região aqui, tá? Então, observe que a gente está com problema de otimização numa região fechada, né? Fechada limitada, compacta. Então, como que a gente calcula o máximo e o mínimo? Bom, o máximo e o mínimo ele pode acontecer aqui dentro da região ou sobre as curvas aqui da borda. Então, a gente vai ter que avaliar, encontrar os pontos críticos dentro da região aqui e depois avaliar o valor da função ao longo desses três segmentos de reta. Tá? Então, vamos primeiro passo seria determinar pontos críticos de f no interior de D, né, da região D. Significa o quê? Que não pode estar nenhuma dessas três retinhas, né? Nem aqui sobre o eixo Y, nem sobre o eixo X, nem sobre essa reta aqui. Tá? A gente vai ter que achar quem é essa reta. Então, bom, como que eu determino os pontos críticos, né? Eu tenho que resolver o gradiente da função igual a 0, 0. Né? Então, a hora que eu derivo ela em relação a x, a função está aqui em cima, né? 1 mais 4x menos 5y. Se eu derivo em relação a x, isso aqui dá 0, dá 4, perdão. Derivo em relação a y, menos 5. Então, isso aqui não tem solução. Logo, não tem ponto crítico. F não possui ponto crítico. Não possui ponto crítico em lugar nenhum, né? Nem na região, nem fora dela. Mas que a gente precisa saber dentro dessa região. Tá? Bom, agora a gente tem três retas aqui. Ó. Essa reta aqui, ó, que eu vou chamar de L1. Essa retinha aqui que eu vou chamar de L2. E essa aqui de L3. Então, quem é essa retinha L1? Né? Então, o segundo passo é cálculo de f sobre, a gente fala, pode ser borda ou fronteira, tá? Fronteira por quê? Porque ela fica entre a parte interna do conjunto e a parte externa, ele que delimita, por isso que chama de fronteira. Então, bom, quem é o L1? O L1, observa que, vou até colocar assim, a segunda variável dele é 0, porque eu estou sobre o eixo X. Tá? Então, bom, eu posso colocar aqui o L1 de X, vai estar variando aqui ao longo desses pontos, né? Do ponto aqui, ó, do 0, 0 até o 2, 0. Então, o L1 é isso aqui, tá ok. O x, ele está entre 0 e 2. Então, vou calcular f composta, f de L1 de x. Ou seja, a f de x e 0. Bom, o que faz a f? Só vou voltar aqui. A f, ela pega o xy, leva 1 mais 4x menos 5y. Então, é de x e 0. Significa que não tem isso aqui, né? O y vai ser 0. Isso aqui vai ser 1 mais 4x.
Bom, eu não preciso nem fazer conta para saber que o mínimo aqui é em x igual a 0, né? E o máximo em x igual a 2. Por quê? Porque isso aqui é uma reta crescente, né? Então, ó, como y igual a 1 mais 4x é uma reta crescente, eu não preciso nem usar derivada aqui. Por quê? Porque eu conheço, né? O coeficiente angular aqui é 4, que é positivo. Pois o coeficiente angular. Não vou nem colocar y aqui, senão vai confundir. Eu vou colocar z, tá? Deixa o y porque ele aparece, né, no meio da resolução. Z não, W. Vamos por outra letra, que z é igual a f de xy. Né? Angular 4, positivo. Então, o mínimo é f de 0, que vai dar 1, e o máximo é f de 2, né? Então, lembra que eu estou nesse intervalo aqui, ó, x entre 0 e 2. O máximo é f de 2, que vai dar 9, né? X igual a 2, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Então, ali, aqui é o mínimo e aqui é o máximo. Ó, agora eu vou calcular ao longo do L2. Bom, vamos voltar aqui e ver quem é o L2. O L2 é essa retinha aqui. Bom, eu tenho uma equação dessa reta. Como que eu calculo ela? Vamos ver. Então, eu preciso encontrar a equação dessa reta. Vou até deixar aqui por enquanto. Vou colocar cálculo sobre L2. Cálculo de f sobre L2. Então, só lembrar, a equação da reta, a gente precisa do coeficiente angular, né? Ela passa, essa reta L2 passa nos pontos 2, 0 e 0, 3. Então, preciso encontrar, primeiro, o coeficiente angular aqui dessa reta. O que é o coeficiente angular? Variação de x, posso colocar aqui 2 menos 0. Variação de y. Então, eu usei primeiro esse ponto, né? Então, vai ficar 0 menos 3. Ou seja, isso aqui é menos 2 terços. Esse é o coeficiente angular. Então, y menos, posso usar qualquer um dos dois pontos, né? Vou usar o primeiro ponto, y menos 0, igual menos 2 terços, x menos 2, né? O ioiô michô. Ou seja, eu tenho que o y depende de x dessa forma aqui. Isso aqui é menos 2 terços de x mais 4. Então, eu tenho a equação dessa reta aqui, L2, ó, é y igual a menos 2x mais 4. Ah, como que eu sei? Perdão. Mais 4 terços, né? Faltou aqui. Faltou dividir por 3, né? Bom, para eu verificar se isso aqui realmente é a reta, basta substituir. Se eu põe x igual a 2 aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar menos 4 terços, mais 4 terços dá 0. Se eu põe x igual a 0, tá? Tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver. O x igual a 0, o y tinha que ser igual a 3, né? Menos 2 terços. Calculei, ó, desculpa, eu calculei errado aqui. É menos 3 meio, não é 2 terços, né? Desculpa, que tá errado. Vou apagar isso aqui. É a variação de y sobre a variação de x. Eu coloquei variação de x. Vou colocar direitinho aqui, ó. O que é? Eu usei os pontos errados. Aqui é a variação de y sobre a variação de x, né? Então, a variação de y vai ficar 0 menos 3 sobre a variação de x, 2 menos 0. Então, eu peguei o y aqui primeiro, depois o y aqui. Menos, depois no denominador, x aqui e x aqui. Então, isso aqui é menos 3 meios, né? Desculpe. Então,
Então, aqui, ó, tá errado também. Vamos arrumar. Então, isso aqui é menos 3/2. Agora sim. Tá vendo? Que bom que eu fui conferir os pontos, né? Se eu não confiro aqui, eu poderia ter errado sem perceber. E aí, estaria errado. Então, vai ficar menos 3/2 de x. Aqui vai ficar o 2 simplifica com 2 mais 3. Então, vamos lá. Quando eu ponho x igual a 2, x igual a 2 aqui vai ficar menos 3 mais 3, que dá 0. Quando eu ponho x igual a 0, y igual a 3. Beleza, essa mesmo. Né? Dado 2 pontos, eu tenho uma única reta que passa por eles. Então, é sempre... Deixa eu apagar esse trem aqui. É sempre bom conferir mesmo se eu estou com a reta correta. Bom, e aí, quem que é L2, né? O L2 aqui. Bom, eu posso colocá-la como sendo um L2 de x. O y está dependendo de x. Então, eu ponho aqui o x e o valor de y encontrado. Menos 3/2 de x mais 3. Tá vendo que só depende de x? Porque os pontos que estão nessa reta aqui, ó. Aqui, né? Conforme eu faço variar o x, o y depende dele com essa relação. Menos 3/2 de x mais 3. E a variação de x vai ser entre 0 e 2 também. Por quê? Bom, como que são os pontos aqui do gráfico? Aqui é a coordenada x, né, ó, e a coordenada y, digamos. Então, o x variando daqui até aqui, os pontos aqui, coordenada x, y de x. Agora, eu vou calcular f do L2 de x. Isso aqui é f de x menos 3/2 de x mais 3. O que a f faz? Ela pega o xy e leva 1 mais 4x menos 5 o y. Menos 3/2 de x mais 3. Isso aqui é o quê? 1 mais 4x mais 10 não, perdão. Nossa, tô difícil hoje. 15 vai ficar 15 sobre 2x menos 15. Bom, não preciso aqui nem... não, preciso saber se isso aqui é crescente ou decrescente, né? Observe que a hora que eu somo isso aqui, o 4 com isso aqui dá crescente. Vamos colocar aquela na equação geral? Então, vai ficar aqui 2 embaixo. 8 mais 15, x menos 14. Tá? Ou, se quiser, isso aqui é 23 sobre 2x menos 14. Observe que o coeficiente aqui também, ó, é positivo, então essa reta é crescente. Né? Então, bom, o mínimo vai ser, quando eu estou com x igual a 0, que vai dar AF de 0,3, né? Ó, só lembrando, pensar os pontos. 2,0, 0,3. Então, quando eu ponho x igual a 0 aqui, ó, eu estou com y igual a 3. F de 0,3. Isso aqui vai dar o quê? Então, eu estou pondo x igual a 0, vai dar menos 14. E o máximo é quando eu ponho x igual a 2. Né? Vou até colocar f de 2,0. Isso aqui dá o quê? 2, cancela com 2. Vai ficar 23 menos 14, que dá 9. Então, aqui é o máximo, aqui é o mínimo. Falta ainda dessa última reta aqui, ó. Né? Mas esse aqui tá fácil porque ele tá sobre o eixo y, né? Então, x é 0. Vamos colocar aqui. Cálculo df sobre L3. Então, o ideal é a gente fazer o desenho, por quê? Para indicar quem que é L1, quem que é L2, quem que é L3, todas as curvas, né? Agora vamos olhar. Bom, quem que é o L3? O L3, ele já tem a componente x igual a 0. Né? Ele está sobre o eixo y. Ó, aqui, ó. Tá
Sobre o eixo y, o x aqui é 0. E o y varia daqui até aqui, de 0 até 3. Então, ó, L3 de y é 0y com o y variando de 0 até 3. Então, f de L3 de y, isso aqui é f de 0y. Lembra que a função é 1 mais 4x, mais 4x, mas o x é 0, então vai dar 0, menos 5y. Então vai ficar menos 5y. Né? Agora, essa função é decrescente. Né? Como menos 5 é negativo, né? O gráfico é uma reta decrescente. Tá? Então, se ela é uma reta decrescente, o mínimo é no ponto final, né? Vai ficar f de 0, o y igual a 3, né? Lembra que está no intervalo 0,3. Isso aqui vai dar 1 menos 15, que dá menos 14. E o máximo é no ponto inicial, f 0, 0, né? Quando eu ponho y igual a 0, isso aqui vai dar 1. Bom, o terceiro passo, a gente vai comparar. Bom, vou comparar esse valor, cadê? Esse, né? Bom, onde que eu achei outro? Aqui, ó, esse, com o valor no ponto crítico. Mas como não tem nenhum ponto crítico, então eu vou comparar todos esses valores aqui, ó. Observa que o máximo que a gente obteve foi 9, né? Ó, aqui foi 9. 9, na verdade é o mesmo ponto, né? Perdão, aqui é f 2, 0, né? Não é 0, 2 só não. 0, 0 aqui, tá? É porque é f de L2 de 0. É f de L2 de L1 de 0, L1 de 2, né? Então, ó, 9, 1, menos 14, 9, menos 14, 1. Então, o máximo, ou melhor, o mínimo de f é menos 14, e o máximo é 9, tá? Então, é um exercício bem trabalhoso. Só recapitulando, o que a gente fez aqui? Vamos voltar. Aqui eu tenho a função. No primeiro passo, a gente procurou os pontos críticos, mas ele não tem nenhum. No segundo passo, eu vou ter que calcular o máximo e o mínimo ao longo dessas curvas. Tá? Então, a forma que eu calculo, se é daqui para cá, se é daqui para cá, não importa. Né? Então, o que a gente fez? Como isso aqui eu sei que é uma reta crescente, o mínimo vai ser no 0 e o máximo vai ser no 2. A gente calculou aqui, ó. Bom, esse aqui, perdão, cadê o L2? Esse aqui era o L1. Ó, o L2, a gente precisou encontrar a equação dessa reta aqui. E aí, substituiu. Vai ficar tudo em relação a uma variável só, né? Y com função de x, substituo aqui. Chegamos nessa reta aqui. Coeficiente angular positivo. Então, de novo, o mínimo é no 0, o máximo no 2. Por fim, a gente chegou nessa reta aqui, né? Substituiu o L3, está sobre o eixo y, então x é 0. Ficou menos 5y, como coeficiente aqui é negativo. Então, o mínimo está no ponto final, que era no y igual a 3, né? E o máximo no x igual a 0. Comparei todos os valores. O mínimo é menos 14 e o máximo é 9.